A falta de dinheiro em caixa tem sido motivo do fechamento de diversas empresas no Brasil. A falta de organização financeira e fomento financeiro nessas empresas tem sido o grande vilão do século XXI. Hoje no Café com Takeo eu vou ter a oportunidade de trazer importantes dicas através do nosso convidado, Dr. Matheus Barros Gomes. Político de carreira já desde a sua infância, um histórico e um homem de negócios muito bem sucedido, veio até o estado do Paraná dar essa entrevista especialmente para vocês catarinenses. Matheus, seja bem-vindo no Café com Takeo de hoje. Muito obrigado, Takeo. Prazer estar aqui contigo e o público. Ok. Aproveitando então, Matheus, ele atualmente ocupa então o cargo de CEO da Gestão Financeira Inteligente. É assim? BG Financeira Inteligente. Ok. Essa empresa, ela conecta recursos financeiros de pessoas, né, homens e mulheres, e também de fundos de investimento internacional e nacional para empresas, na grande maioria, brasileiras, é isso? Isso. Ok. Para quem espera um dia contar com esse serviço, contar com essa solução de conectar-se ao crédito, o que o pequeno empresário, o médio empresário precisa ter para buscar, por exemplo, o seu serviço? Bom, primeiro, prazer muito grande estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Então, aqui eu gostaria de não dar uma fórmula pronta em nenhuma das suas perguntas, porque o momento em que nós vivemos, o momento da pandemia, o momento de transição das eleições americanas, o momento em que vem se constituindo, né, uma venda muito grande de capital do Fed, né, ou seja, o capital do Fed que tinha, por exemplo, no Banco Central holandês. Né, atualmente ele não tem mais aquele capital baseado, lastreado no dólar, Banco Central holandês. Ele vendeu o título do Fed e ele comprou ouro. Então eu estou fazendo um desafio aqui, né, em que as grandes economias do mundo, e isso o pequeno empresário, o médio empresário, precisa ficar atento, as grandes economias do mundo, elas estão migrando nos seus bancos centrais, das suas reservas em títulos do Tesouro Americano, do Fed, para ouro. Isso é um sinal de mudanças muito grandes que podem surgir após a eleição dos Estados Unidos. E estas mudanças impedem que os consultores financeiros, pelo menos os consultores que estão acompanhando esse movimento, que é fácil de ver nos sites dos bancos centrais, é muito fácil de confirmar isso que eu estou falando. Exato. Tá? Impedem de dar receitas prontas e comuns como nós tínhamos até antes da pandemia, digamos assim. As coisas não são tão previsíveis. Não são tão previsíveis mais. Porque se nós estivermos caminhando por uma pseudo-desdolarização da economia, como está demonstrando esse movimento, como ficam os fundos de investimento internacional, como fica o real, por exemplo, o nosso Banco Central aqui hoje, ele não tem reservas em ouro. Ele tem uma reserva em títulos do Tesouro Americano. E se nós estivermos caminhando com uma desdolarização? Então, uma pergunta em função do Banco Central holandês, chinês, japonês, e o pequeno empresário, o médio empresário, o grande empresário pode consultar os sites aí e verificar o que eu estou vendo. Como é que fica o nosso lastro da moeda brasileira? Então, bem comprometido. Então, com esse questionamento, doutor, eu indico que o médio empresário, o grande empresário, ele vai precisar seguir nesse momento aquela lição bem básica, né? Que é o enxugamento, é a criatividade, é a capacidade de se reorganizar, é a obstinação e esperar dois movimentos. O movimento da pandemia, em que momento realmente nós vamos ter uma solução para isso, e aqui nós não estamos fazendo nenhum questionamento conspiratório.
Ok? Só interrompendo um minutinho, enquanto a gente pega essas dicas importantes aqui, eu vou preparar um café artesanal para o doutor. Vai ser um prazer tomar um Olha café. aí, ó, já ferveu nossa água. Vai ser aqui, um ó. prazer tomar um café. Enquanto a gente conversa em pé, negócios, né, vão sendo devagados aí. Não muito diferente da rotina do empresário brasileiro, não é verdade? É verdade. Então aqui, Eu poderia estar falando, dando uma fórmula pronta aqui. Uma fórmula que todos os locais dão. Basta a pessoa ter caixa, né? Apresentar a capacidade de ter recursos, se apresenta no banco, se apresenta no fundo de investimento, né? E ele tem acesso ao recurso com um bom projeto. Mas isso não é a realidade do empresário que está nos assistindo, porque ele não tem essa disponibilidade no momento de recursos para se apresentar, né? Porque nós acompanhamos o movimento do governo brasileiro, né? Isso aqui novamente, não é nenhuma crítica nem elogio, né? O governo brasileiro disponibilizou algumas centenas de milhões de reais no início da pandemia para os bancos, para que os bancos possam ajudar as pequenas e médias empresas brasileiras neste momento para socorrê-las com carência, em situações diversas. sim. Mas muitas vezes o empresário não atende aquela necessidade burocrática dos bancos, correto? Exato. Essa, inclusive, seria a minha próxima pergunta, né? Para o pequeno e médio, quais os critérios e por onde começar, né? Então, Essa organização que precisa. Então, esta pergunta, finalmente ela nasce de uma forma mais expoente no Brasil e no mundo, porque até então o pequeno e o médio vai ao banco e tenta. Vai ao fundo de investimento que não tem nem acesso, apresenta um projeto que custa em geral R$1 milhão para fazer, que o pequeno e médio empresário não tem como fazer, ou seja, em geral a fórmula pronta ele não tem como acessar. Mas o movimento internacional que a gente observa na opinião da empresa, o que nós citamos aqui no início, ele está dando um outro caminho, um outro sinal. Um sinal, qual é o sinal? Novamente, isso aqui não é uma crítica ao capitalismo, nem somos socialistas, não é nada disso não. Mas qual é o sinal? Eu acho que cada um de vocês vai poder concordar, o empresário, a pessoa que está nos assistindo. Se nós construirmos uma economia pujante, aí eu estou falando da economia global, China, Estados Unidos, França, Holanda, próprio Brasil, Reino Unido, pujante, durante os últimos 70 anos. 70 anos de trabalho do planeta, certo? Por que que em 6 meses ou 8 meses de parcial lockdown de um vírus, de uma doença, toda esta economia parece entrar em colapso? Por que que parece agora que não surgem respostas? O que acontece? O que acontece? Este é o questionamento que agora os líderes políticos, os grandes fundos de investimento, os bancos, os empresários que têm maior força, os médios, vão ter que se obrigar a fazer uma revisão daquilo que se tinha como uma verdade absoluta. Para a partir desta, imagino eu, discussão entre países, entre finanças, entre governos, entre organizações, surgir um modelo econômico transitório, um pouco diferente do que nós temos aqui. Não estou falando novamente, nós temos um sistema errado, não é radicalismo. O que eu estou dizendo é que nós estamos, em grande maioria, sem respostas, ou dando respostas prontas, ou chutando. Quem diria há 6 meses atrás, ou 1 ano atrás, que o dólar estaria no nível que está? Quem poderia dizer, né, que a economia americana, que cresceu aí nos últimos anos muito, em pleno emprego, estão um pouco assustados com a possível guerra civil em determinados locais dos Estados Unidos. Ou seja, isso demonstra claramente uma instabilidade total. Nós andarmos aqui por Curitiba, tendo o prazer de estar em Curitiba, qual é o cenário que nós vemos do pequeno e do médio empresário?
devastador. E por que esse cenário virou devastador? Se nós tínhamos uma economia tão sólida e construída há tantos anos com tanta perfeição. Não é o momento de nós vermos as riquezas do planeta, as águas, a produção industrial, rural, econômica, bancária, financeira, e haver uma reorganização das grandes mentes do Brasil e do mundo? Eu continuo acreditando nas pessoas, sabe, Matheus? Todo homem que busca o controle dos negócios e o controle das situações. A gente vira e mexe é surpreendido por situações que fogem do controle do ser humano. A gente se surpreende com uma pandemia, você que está nos assistindo pode se surpreender de repente com uma doença. Hoje nós estamos aqui falando sobre negócio, sobre progresso, fazendo diversos planos e na realidade o ser humano não tem controle da situação. É importante a gente aprender com pessoas experientes como o doutor, que tem uma visão macro, que tem uma visão global, uma visão mundial, para que com base na história e com base na experiência prática de negócio, trazer para a nossa audiência, eu também aprender com o doutor e mutuamente. Numa situação dessa que está tão claro que o homem não tem controle absolutamente de nada. Eu lhe faço uma pergunta delicada e bem difícil, porque eu continuo acreditando na intuição do homem de negócio. Nós que trabalhamos com negócio temos que trabalhar a nossa intuição, já que os números podem ser controversos, já que os números possam ser contraditórios ou até mesmo manipulados no meio de negócios, né? Quantas empresas tomam decisões não só nos negócios, por números equivocados e até na vida pessoal, porque nos negócios também não, né? Mas a minha pergunta é o seguinte: nos próximos anos, aqui no Brasil, diante dessa situação de pandemia, também nasce muita oportunidade. Muitas pessoas perderam o emprego e por conta de ter perdido o emprego, resolveu empreender. A necessidade fez com que o ser humano saísse da zona de conforto. Dos diversos segmentos que a BG Gestão Inteligente atua, né? Quais as áreas que a sua intuição, não estou me cobrando nada, mas qual a sua intuição? Quais serão os setores que mais vai brotar os milionários brasileiros? Tecnologia. Tecnologia. Tecnologia, startups de tecnologia, essa gurizada que está chegando aí, uma capacidade gigantesca, já está desenvolvendo no centro de tecnologia, né, que a gente às vezes não tem nem acesso, tecnologias incríveis, que os grandes investidores, talvez até por não saberem aonde mais colocar o seu recurso, vão procurar investir num produto que esteja disponível para a escala. Porque nós temos que pensar em escala. Tecnologia com escalabilidade. Se nós não pensarmos em escala, nós não temos como pensar na pergunta que me fizeste. E a única maneira de atingirmos escala no mundo conectado de hoje é através da tecnologia. Mas com essa concorrência gigante tecnológica que nós temos, né, vamos chamar assim, os nossos jovens gênios, eles estão se superando por causa da crise, pela capacidade tecnológica, N fatores que contribuem para isso. Então, eles vão ser pessoas que vão montar pequenos projetos, que vão atrair investidores, do meu ponto de vista, e que através do surgimento de tecnologia para diversas áreas, principalmente para a sua área, para a área da saúde, vai sofrer uma transformação completa, principalmente na medicina. A medicina que se prepara nos próximos 15 anos. Nós não vamos reconhecer a medicina atual. Por quê? Porque vai surgir aí a tecnologia na medicina, mas não simplesmente nos aparelhos. Vai ter situações que eu nem saberia dizer qual é, mas eu sei que tem pessoal extremamente preparado fazendo todo tipo de inovação tecnológica. Energia sustentável, qual a sua opinião? O Brasil pouco fomenta isso, a gente continua trazendo placas de energia fotovoltaica de fora do Brasil e eu tenho recebido ofertas tanto na minha empresa quanto na pessoa física. Poxa, você não quer colocar energia autossustentável na tua casa? Qual que é a tua opinião? Tem alguma opinião sobre esse tema? São 2 pontos aqui. É uma crescente mundial,
vai seguir sendo uma crescente mundial. Falando em Brasil. Vamos falar de parque eólico, só para poder ilustrar. Né? Tem dois aspectos. Primeiro, burocracia do governo. Um empreendedor, para empreender num parque eólico, o senhor que empreende nessa área ou trabalha, ele leva 4, 6 anos para poder conseguir as licenças necessárias, todas as licenças, para poder, a partir daí, apresentar um projeto para o fundo de investimento. Sabe quanto custa esse projeto, Taqueda? Não tem nem... 200 mil, 400 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. Um projeto. Um projeto. Que ele não sabe se vai ser aprovado pelos fundos de investimento ou não. Ou seja, é uma dificuldade em cima da outra. É o tempo, é papéis, é a burocracia. Então, novamente, esta reinvenção que vai ter que ocorrer, né, dos governos, do governo brasileiro, dos governos mundiais, dos setores financeiros, para facilitar este tipo de ação na área de energia limpa, né, que vai ser necessária e vai ser uma cobrança, é que deve haver uma mudança tanto na forma de financiamento como na burocracia, porque é uma crescente irreversível. Hoje, se um vendedor de energia fotovoltaica fosse oferecer esse serviço para instalar na tua casa, o senhor entenderia que é o momento de fazer esse investimento ou não? Se eu estiver... Energia fotovoltaica na tua casa, gerar sua própria energia. Se a pessoa, novamente, é o momento, só que é o momento para 3% da população brasileira. Porque o resto não tem acesso financeiro a isso. Nós estamos deixando 97% à margem. Então, novamente, nós temos que voltar... Mas quem tem acesso... Quem tem acesso ao momento. É o momento? É o momento, é o momento. Né? Quem tem acesso ao momento. Legal. Agora, como incluir, como existirem fomentos financeiros para incluir pelo menos mais 15% da população, que é um desafio, não vai ter jeito, não vai ter como fugir disso. Eu posso estar falando, é o desafio que os governos, os empresários e os fundos e os bancos vão ter daqui para frente. Tem que pegar e incluir mais gente na economia. Falando de carreira, Dr. Matheus, inclusive o nosso café está pronto, já vou lhe servir. Muito obrigado. Dr. Matheus, para quem não sabe, começou muito cedo trabalhando, estudou medicina e já veio de uma carreira política já de berço. A minha pergunta para o senhor é, o que a política te ensinou em termos práticos e o que o doutor aplica desse conhecimento na sua vida do dia a dia? Primeiro, o falar em política é algo que assusta a pessoa, porque a pessoa já pensa na política partidária, né? E a política, na verdade, ela transcende essas questões de partido, de idealismo ou de ideologia. E respondendo objetivamente a tua pergunta, Taqueda, o que ela me ensinou? Na verdade, ela é a base do meu negócio, porque ela me ensinou o pouco que eu sei de como lidar com as pessoas. Os negócios não existem, o que existem são as pessoas. E se você souber lidar com as pessoas, não manipular as pessoas, existe outra distorção aí. Lidar com as pessoas, você cria os negócios, você contrata os técnicos, você faz parcerias e você desenvolve negócios. Né? Então, o próprio Henry Ford perguntaram para ele como é que ele desenvolveu a Ford, os carros, ele não entendia nada de carro. A resposta dele foi simples: eu entendo de pessoas. A política me ensinou um pouco, estou aprendendo ainda, a entender as pessoas, a lidar com as pessoas. Dica muito importante aos jovens, então. Se você quer se destacar no mercado, você não precisa ser político, você precisa então aprender a se comunicar melhor. Em resumo é isso. Porque eu diria, doutor, que a principal dica é ele ser flexível e adaptável. Ele ter a capacidade de se adaptar a determinada situação, flexibilizando o seu valor pessoal. Então, aquilo que eu tinha como valor pessoal antes da pandemia, talvez eu precise adaptar agora, baixando aquilo que é a minha vontade, para gerir uma nova situação. Se eu for capaz disto,
O jovem que for capaz de se adaptar ao novo, e claro que gera um sofrimento interno, mas suportar aquele sofrimento com honra, ele vai se adaptando, vai superando e vai atingindo com estudo, com trabalho, com luta, os seus objetivos. Então a flexibilidade e a adaptação, do meu ponto de vista, é o grande segredo. Legal. Doutor Matheus, qual pessoa hoje te inspira? O doutor busca informação, mentoria, estuda. Quais pessoas? Jesus Cristo. Então toda a obra deixada por Cristo é a maior mentoria do planeta. Então as pessoas podem estar falando de religião, ninguém está falando de religião. Nós estamos falando dos ensinamentos que ele deixou e que tu pode traduzir de uma forma diferente, uma forma muito aplicável na vida pessoal, no casamento, nos relacionamentos, nos negócios, no dia a dia. Ele deixou uma obra completa que, na verdade, muitas vezes não é lida desta forma, porque, novamente, a pessoa já vai diretamente dizer, não, eu vou para a religião e tal. Ninguém está falando isso. Estão falando de outros aspectos. Então, para mim, a pessoa é a obra de Jesus Cristo. Quem te inspira é Jesus Cristo. É. Muito bom. Excelente firmamento, né? Valores imutáveis. Num momento em que o mundo é tão líquido, tão volátil, tão flexível, a gente depositar e ter como inspiração os ensinamentos de Jesus Cristo é uma excelente referência que eu também tenho para mim e que eu recomendo para essa nobre audiência aí do programa Talentos. Com essa pergunta, então, eu lhe convido para o café que ficou pronto. Encerro essa entrevista, esse bate-papo muito agradável. Espero ter outras oportunidades aqui para conversar com o Dr. Matheus. Fica aqui o convite para retornar a Santa Catarina e também aqui na nossa Curitiba. Muito obrigado, foi um prazer muito grande e é uma oportunidade enorme. E fica aí uma mensagem aos jovens, aos empresários, que nós precisamos todos nos reinventar nesse momento de forma prática e objetiva. Muito bem. Obrigado. Obrigado, Matheus.